Uma das tarefas que a gente tem de fazer como escola teológica é traduzir a ideia da teologia para a vida. A teologia, ela é nada mais, nada menos, se a gente puder simplificar bastante, a maneira como eu olho, entendo e expresso o que eu entendo de Deus. Eu vim estudar aqui na FTSA, na época Seminário Teológico Sul-Americano, STSA, em 1996. E quando eu estava terminando meu segundo ano, em 1998, o Antônio Carlos me convidou para participar de um processo que era a apresentação de um projeto de construção de uma nova estrutura, né, que a gente estava ainda usando as instalações da Igreja Presbiteriana, a primeira Igreja Presbiteriana de Londrina. Então, eu virei o administrador da construção. Esse processo foi feito junto com a construtora Montosa, com o Rodinei Montosa. Então, não era bem um cargo, uma função estabelecida dentro da estrutura da escola, mas era uma atividade que eu realizava paralelamente enquanto eu estudava. Então, eu participei então, de toda a elaboração do projeto, supervisão, até a apresentação disso a esse grupo americano que financiou a construção. Então, na época, quando o Antônio Carlos me convidou, ele falou assim, nós temos a proposta de um grupo de poder construir a estrutura da escola. E eu sei que você é engenheiro, então eu queria te convidar para você participar. E eu falei, mas eu não sou engenheiro civil, sou engenheiro mecânico. Ele falou, não importa, você é o único engenheiro que está aí. Então, eu fui para lá, para essa atividade que era realizada ao mesmo tempo com o escritório, né, do Montosa, enquanto estudava, e de vez em quando eu usava ali os computadores da escola e tal. Então não era uma função muito clara, muito estabelecida, até porque a estrutura do seminário na época não era uma estrutura A gente, eu acho que só tinha contratado na época as secretárias. Nenhum outro funcionário, por assim dizer, ou diretor ou professor tinha contrato. Era uma época nem que a teologia ainda não era nem reconhecida, né? Isso em 98. Ao final da construção, que se deu também com a conclusão do meu curso, não a construção inteira, mas a construção do primeiro, que a construção foi feita em 3 fases. A primeira fase, que eram as salas de aula, ela se deu ao final de 99, início de 2000. No ano de 2000, a gente inaugurou o que a gente chama de centro de ensino, e eu estava me formando. Então, quando eu me formei, a diretoria, no caso o Eduardo Pellissier era o diretor administrativo financeiro, o Antônio Carlos era o presidente, eles me convidaram para assumir então a diretoria administrativa financeira, já que eu já estava lidando com a maior parte de recursos que entrava na escola, né, que era esse recurso da construção que a gente conseguiu usar também para financiar a operação da escola. Alguns funcionários da parte administrativa foram contratados pela construção. Então, eu me tornei o diretor administrativo financeiro e logo nesse período também veio o Agnaldo Malaguti trabalhar conosco. Ele era o meu auxiliar financeiro e eu era o diretor. Essa função perdurou até o ano de 2001, ou seja, ao longo de 2000 e 2001 eu fiquei nessa função porque eu comecei o meu doutorado. E aí, ao final de 2001, eu precisei ir aos Estados Unidos para continuar o doutorado, então eu saí da função e o Agnaldo assumiu a função de diretor administrativo financeiro. Quando eu retornei dos Estados Unidos, eu fui convidado então para passar para a função de diretor de comunicação e desenvolvimento, que tinha a responsabilidade de lidar com, ainda a construção estava, né, no seu finalzinho, mas tinha essa função de lidar com todos os contatos internacionais, os americanos, essas organizações com que a gente trabalhava, e também pensar, né, no desenvolvimento de algumas questões de comunicação, né, de marketing, de publicidade. E eu fiquei nessa função enquanto eu terminava também meu doutorado, que era uma função um pouquinho mais leve do que a administração, né? Isso também durou até 2004, que foi quando eu terminei meu doutorado. Eu defendi e me formei oficialmente em 2005, e aí a partir de 2005 eu passei para a função de coordenadoria de pós-graduação.
a gente já estava num processo aí com o MEC, nós recebemos o nosso reconhecimento, inclusive houve uma transição, porque a nossa pós-graduação a gente chamava de mestrado, e a gente teve que mudar a nomenclatura, porque a partir do momento que a gente era reconhecido pelo MEC, não podia mais chamar de mestrado, a gente tinha que chamar de pós-graduação lato sensu, e eu participei então como coordenador dessa mudança, né, de comunicar isso tudo aos alunos, trazer os alunos então para um entendimento de que aquilo que era feito de forma livre, como chamado de mestrado, teria que ter uma nova nomenclatura, que seria pós-graduação lato sensu. Aí eu permaneci nessa função durante pouco tempo, 2005 até 2006. Em 2006, eu fui convidado pela mantenedora para assumir a direção geral, que naquela época se chamava Diretoria Executiva Geral. E eu fiquei nessa função por 5 anos, né, de 2006 até 2010, contando os anos inclusos, né. Em 2006 eu saí da função de diretor executivo geral e tive um processo aí de interregno das minhas funções na escola. Eu me afastei no ano de 2012, saí da escola, fui morar 1 ano no Rio de Janeiro. Em 2013 eu retornei na condição apenas de professor, né, e sem nenhum cargo administrativo. E finalmente, em 2018, eu assumi a coordenação da graduação, né, da EAD, que se chamava na época, hoje a gente chama de online. E aí, um pouquinho mais adiante, a partir de 2020, eu assumi também a pós-graduação online. Fiz um bocado de coisas, né, várias atividades, várias funções, nunca também, né, deixando a função de professor. Então, durante todo esse tempo, de 2000 para cá, embora assumindo funções administrativas, eu também lecionei, né, em todos os cursos de graduação, pós-graduação, hoje mestrado, né, que a gente tem. Então, sempre associando a função administrativa à função docente, que, por sinal, é a coisa que eu mais gosto de fazer. Bom, para quem é nascido e criado numa igreja, né, a gente se envolve com a igreja e com a atividade, as várias atividades que a gente faz na igreja, né? Então, desde que eu me entendo por gente, eu estou ali. Então, eu lembro naquela época, a igreja presbiteriana ainda é, né? Algumas divididas em sociedades internas, que a gente chama. Então, eu lembro de ter sido presidente da UPC, né, que era a União Presbiteriana de Crianças, depois da UPA, União Presbiteriana de Adolescentes. Eu fui presidente. Eu lembro que naquela época, toda essa dinâmica de igreja funcionava com reuniões, com atas, né, com diretorias. Isso tudo vai criando na gente um pouco desse entendimento institucional, né, relacionado à igreja e à nossa própria fé. Mas o que foi marcante na minha vida pessoal, ministerial, foi que muito cedo eu me envolvi com o ensino na igreja. Eu lembro que com 21 anos eu comecei, já fazendo engenharia, a ler teologia. Um pastor, Ivan Cláudio Pereira Borges, pastor da Igreja Presbiteriana lá em Brasília, ele me deu livros do John Stott, do C.S. Lewis, do Francis Schaeffer, para eu ler enquanto eu estudava engenharia. E isso me acendeu a curiosidade e a vontade de lecionar, de fazer teologia. Então eu logo me tornei professor de escola dominical de adultos, com 21 anos, muito novo, né? Mas essa habilidade e essa paixão pela, vamos dizer, a função de mestre, né, na igreja, foi algo que surgiu muito cedo. E, ao mesmo tempo, eu me tornei líder também dos jovens. Fui presidente da mocidade, da minha igreja, inclusive, o mais longevo, né? O que mais ficou ali durante um tempo nessa função de presidente de UMP, União Mocidade Presbiteriana. Então, assim, eu acho que algumas habilidades que eu tenho têm a ver com esse processo formador da igreja e também porque a engenharia é todo engenheiro, não importa a carreira, seja mecânica ou qualquer outra, ele é levado a uma carreira administrativa automaticamente pela sua formação. A gente tem uma formação técnica, mas ela é uma formação que tenta envolver o conceito com a aplicação objetiva. Então, a nossa mentalidade é de
criar soluções, sistematizar coisas, né, achar os melhores caminhos e as melhores soluções. Então, muitos engenheiros, inclusive quando eu fui estudar no Fuller, eu descobri, né, o Dr. Paul Pearson, que era um dos nossos padrinhos lá, né, era um engenheiro químico. E ele me disse que lá no Fuller tinham outros engenheiros que iriam, né, acabaram se tornando também teólogos. Então a teologia estava associado desde muito cedo na minha vida. Eu também fui eleito diácono na igreja, também muito cedo. Se eu não me engano, eu fui eleito também ali por volta dos meus 20 anos. Então, o que me fez sair da carreira da engenharia, já trabalhando como engenheiro, foi esse chamado que eu percebi de Deus de que aquilo que eu fazia como engenheiro não me preenchia como aquilo que eu fazia na igreja, né? Eu não apenas tinha sido diácono, líder de vários ministérios, dava aula de escola dominical, mas também trabalhava com louvor, tinha trabalhado com os atletas de Cristo. Então isso me dava um preenchimento de vida, de alma maior do que meu trabalho como engenheiro. Então quando eu percebi essa vocação, eu procurei uma escola que pudesse me ajudar nesse sentido. Então a transição assim, de uma possível carreira na engenharia, trocando, né, por uma área teológica e que acabou me levando, né, a gente tem que entender também que essas questões de habilidade, de funções, tem muito a ver com o dia a dia, né, com as suas percepções da realidade, a maneira como você se coloca, se porta ou se oferece para o serviço. E voltar, de certa forma, às questões administrativas não era uma grande transição, né? Vamos dizer, não é sair da engenharia para a teologia e abandonar por completo, porque na igreja, mesmo no pastorado, a gente exerce funções administrativas. Então, eu sempre tive habilidade para isso, pela minha história na igreja, de trabalhar com funções de liderança e pelas habilidades que eu desenvolvi como engenheiro, de adaptar, né? E sem deixar a minha paixão, que era lecionar, poder servir nessas outras funções administrativas. A decisão para vir para Londrina tem a ver com uma conversa que eu tive com um pastor que tinha conhecido o Antônio Carlos na Coreia, no AD 2000, e que a proposta de seminário dele era uma proposta que não tinha a ver com aquela percepção limitante, que eu acho ser limitante, denominacional. Era um seminário que tinha uma proposta missional, missiológica e pastoral, e aquilo me atraiu. E quando eu vim visitar, eu ainda trabalhando como engenheiro, eu vim visitar, o Antônio Carlos me fez a proposta de eu fazer ao mesmo tempo o bacharelado e o mestrado, porque eu tinha um curso superior. E como a minha paixão era o conhecimento e ser mestre, né, de poder lecionar, eu fiz os dois cursos ao mesmo tempo. Ele me permitiu fazer tanto o bacharelado quanto o mestrado e eu fiz os dois cursos simultaneamente. Essa foi a principal decisão para ter vindo para o Seminário Teológico Sul-Americano naquela época. Eu me lembro que quando eu recebi o meu chamado, né, quando eu percebi chamado por Deus para o ministério, que eu liguei para o meu pastor da minha igreja, ele falou assim, nossa, que curioso, né? Ou, vamos pensar assim, né? Vamos olhar para um lado mais espiritual da coisa. Ele falou assim, eu estou lendo agora a vocação de Moisés. Quando eu liguei para ele, ele falou, lê aí. Aí eu fui ler. Isso eu me lembro bem porque eu estava trabalhando, estava na indústria, lá na fábrica, e eu estava no meu escritório de manhã cedo, eu cheguei e liguei para ele, eu abri minha Bíblia lá no escritório, e a vocação de Moisés é uma vocação estranha, porque assim, ele tem uma função ministerial de liderar um grupo, mas a gente sabe, ao ler a vocação dele, que ele vai se deparar com um problema administrativo sério, que ele vai ter que apelar, né, a Deus e dizer, olha, eu não aguento mais carregar esse povo aqui, e vem o Jetro, né, e dá um conselho. Então, assim, Moisés é o maior dos profetas do Antigo Testamento, né? É um líder religioso, é um líder teológico, vamos dizer, mas é também um líder administrativo e essas coisas acontecem na vida. E a gente vê a mesma coisa com Davi. Então, para mim, é algo que eu entendo como ministério, não importa. Pode ser administrativo, pode ser na sala de aula, que é onde eu tenho mais prazer de estar, mas eu sirvo como se estivesse servindo a mesma causa, o mesmo objetivo, com o mesmo prazer. É claro que às vezes não dá tanto prazer
a área administrativa quanto a área teológica, de reflexão, de ensino. Eu lembro que a primeira experiência que eu tive como professor aqui não foi na graduação, a gente fez logo no início, já lá no Espaço Esperança, começou o curso chamado Formação Cristã. Esse curso tinha 2 anos, lembra? Que ele era voltado para líderes. O Márcio Coyote, que é um aluno bastante importante, eu acho, para a história da nossa instituição, porque fundou uma ONG, né, que tem uma relevância muito grande na sociedade, no Brasil, eu diria, Refúgio. Ele começou nesse curso. E quando eu me formei e comecei a lecionar em 2000, foi exatamente para esse curso que eu comecei a lecionar. Eu tinha tantas funções administrativas que eu fiquei primeiro ali antes de ir para a graduação. Então, ali a gente ensinava de uma maneira menos rígida, né, em termos curriculares, coisas básicas, né, do ministério, da missão, temas assim um pouco mais soltos do que a estrutura da graduação. Mas quando eu comecei a lecionar na graduação, eu lembro de ter começado pela área de missão integral. E eu lecionei, eu não sei se eu lecionei muito tempo sobre missão integral, né, a história da missão integral, os temas da missão integral. Eu acho que eu lecionei uns 8 anos nessa área. Mas como a FTSA tem essa característica, né, de tentar cultivar no seu corpo docente a flexibilidade, o interesse, não é uma escola rígida na questão das cátedras, né, nas áreas em que a pessoa fica ali sempre lecionando a mesma questão. De vez em quando a gente é desafiado a investigar ou contribuir em alguma outra área. E eu posso listar algumas assim que me vêm à mente agora. Eu tenho todas elas registradas porque eu guardei, mas eu lembro de ter lecionado evangelização, a área que eu me formei no doutorado, que era missão urbana, que naquela época se chamava cidades em perspectivas multidisciplinares. Então eram 2 disciplinas que a gente pegava antropologia, sociologia, geografia, psicologia e teologia da cidade, e dividia isso em 2 disciplinas, então uma abordagem da missão urbana. Eu lecionei homilética durante alguns anos, né, a teoria e a prática da homilética. Lecionei História e Teologia Confessional para o grupo dos presbiterianos. E aí, na época, a área de Teologia Sistemática era dividida por áreas, não Teologia Sistemática. Então, eu comecei lecionando Escatologia. Dali, um pouco mais à frente, a Teologia Sistemática foi dividida em duplas, né, em 2 áreas concentradas, começando pela Introdução em Teontologia, e dali foram divididas em 4 Teologias Sistemáticas, e eu acabei assumindo essa área, e foi talvez a área em que eu mais fiquei lecionando, Teologia Sistemática, tanto na graduação presencial quanto online. Simultaneamente, na pós-graduação, eu lecionava principalmente as disciplinas da área de missão urbana, né, a teoria de missão urbana, assim como também algumas de missão integral. E mais recentemente, no ano passado, ou desse ano, na verdade, para cá, eu comecei a lecionar a área de teologia bíblica. Aliás, eu já tinha lecionado teologia bíblica do Antigo Testamento também, em algum momento, acho que em 2013. E agora, então, eu larguei um pouco, né, a teologia sistemática, dando oportunidade para outros poderem ensinar também nessa área, e passei para a teologia bíblica do Antigo Testamento e teologia bíblica do Novo Testamento. Então, assim, eu me lembro quando eu fui fazer o meu doutorado que a minha proposta de pesquisa era em área de teologia conceitual. Eu gostava dessa área mais filosófica, mais reflexiva dos conceitos das teorias da teologia. Mas não haveria bolsa para eu estudar na área conceitual, porque no Fuller a gente tinha 2 escolas, 3 escolas. A psicologia eu estou deixando à parte, mas a gente tinha a escola de teologia e a escola de missiologia, a escola de missões. E só tinha bolsa para a área de missões. Então, eu optei por fazer missão urbana por causa da minha origem, né, bastante urbana, que era a cidade do Rio de Janeiro. Eu tinha, né, nascido, criado, crescido até os 30 anos, eu morei lá no Rio de Janeiro.
Então eu falei, eu vou estudar isso aqui, que é algo que me interessa. Sempre me interessou também essa questão da urbanidade, da missão da igreja ali. Mas quando eu fui efetivamente trabalhar com teologia, eu sempre acabava migrando mais para essa área de conceito. E, principalmente, algo que me é muito caro hoje, que eu tento agregar, sempre foi isso a minha forma de lecionar teologia sistemática, fazer teologia bíblica. Então, a minha paixão é essa, é olhar para o texto bíblico, já que a Bíblia é o cerne e a concentração de tudo que a gente faz na teologia, principalmente para a teologia reformada, quer dizer, ou mesmo para a nossa maioria de alunos pentecostais, quando você usa o instrumento da Bíblia, a base da Bíblia, para dialogar teologia com eles, eles estão abertos a ouvir. Muito mais do que a gente usar uma tradição, um sistema já pronto. Então, a minha paixão é isso, é conseguir entrar no texto bíblico e dali construir a teologia para eles, né? Para os alunos, poder, de certa forma, interpretar, apresentar uma leitura que não é a leitura tão comum feita na igreja e dali a gente construir algumas plataformas que possam ajudá-los a não apenas aplicar essa teologia de maneira ministerial, né, de maneira prática às suas vidas, mas construir uma teologia que seja útil também para as realidades denominacionais deles, né? Então, de tudo aquilo que eu lecionei, por mais que eu tivesse algum conhecimento, o que eu sempre gostei de fazer é isso. Seminário Teológico Sul-Americano. Nossa, tantas memórias e tantas lembranças boas daquele tempo, né? Eu acho que a gente vivia um outro momento na teologia, inclusive, né? Para quem foi professor, né, no seu caso, inclusive, mas para quem experimentou essas dinâmicas aí de transformação na sociedade, no próprio tipo de alunato que a gente recebe, a impressão que eu tenho daquela época é que a gente experimentava um ambiente teológico extremamente motivante, cativante, né, de um grupo de pessoas, e aqui eu quero incluir esse grupo que tinha tanto aquelas pessoas que nos lideravam no sentido de eram os diretores da escola, quanto o grupo de alunos, né? Claro que era um outro momento, existia até aquela coisa de república, né? Mas era uma comunidade muito mais integrada do que é hoje. Eu me lembro, e isso foi algo que me marcou, infelizmente a gente naquela época, e hoje ainda acho que vive um pouco isso, de que as pessoas falavam, né? Ainda falam isso infelizmente, de que não vai para o seminário não que você vai perder a fé, né? Essa grande falácia e talvez receio de alguns de enviarem pessoas a um lugar onde vai ser provocada ali a reflexão. Mas uma das coisas que eu aprendi, percebia e trago isso no meu coração sobre o seminário era a acessibilidade que a gente tinha a absolutamente todas as pessoas, né? Eu acho que o Antônio Carlos, nesse sentido, mereça todas as honras, porque até hoje é uma pessoa extremamente humilde, acessível e que sempre tentou ajudar absolutamente todos. E isso meio que determinou a cara do seminário. Eu lembro eu vim fazer a primeira semana do mestrado e eu morava em Resende e eu vim em fevereiro, eu não tinha ainda nada aqui, estrutura nenhuma, e o Antônio Carlos falou assim, não, eu vou falar com o Silvério, Luiz Silvério, que era o diretor de espiritualidade na época, pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Judite. Ele é solteiro, ele tem uma casa pastoral, você fica lá com a sua esposa. Então eu fiquei ali, né? Me hospedou o Silvério. Mas assim, não tinha aquela coisa do o reverendo, o pastor, o diretor, o presidente, não existia isso. Eram pessoas extremamente acessíveis, simples, acolhedoras, hospitaleiras. E o seminário era isso, era todo mundo ajudando todo mundo. Eu acho que essa marca, embora a gente tenha crescido, ela permanece. Essa ideia de que não é o cargo, não é a função, não é o status que determina a funcionalidade e a convivência. Essas fronteiras aqui, naquela época,
no Seminário Teológico Sul-Americano, eu acho que eram bastante marcantes. A gente tinha acesso a todo mundo, aos professores, aos diretores, à secretaria, e todo mundo meio que... Realmente essa ideia assim, de uma família, vamos dizer assim, né? Fora da igreja, uma família que tenta construir algo que está meio que no sonho, no coração de todo mundo. E todos os processos que a gente passou, eu me lembro muito bem do processo que foi transicionar de Seminário Teológico Sul-Americano para a Faculdade Teológica Sul-Americana. Porque eram um grupo de pastores, essencialmente pastores de igreja, pastoreando suas igrejas, tentando fazer com que uma escola, que naquela época não existia, né, nenhum controle legal pelo MEC, pudesse realmente ser forte e servir não apenas a região de Londrina, mas o Brasil. E como eram todos pastores, ninguém conhecia nada, nem de administração, nem de legislação educacional, nem de processos, né, extremamente complexos, as questões legais que se envolvia. E eu lembro da gente, eu falo aqui, embora eu era aluno, né, mas da gente, o Seminário Sul-Americano, contratar um consultor. E ele veio de Brasília e cobrou lá naquela época um valor alto para um seminário pequeno. Né? Os diretores da escola não eram remunerados. Os professores recebiam uma ajuda de custo. E veio essa pessoa e cobrou uma fortuna para que a gente pudesse fazer o processo lá de entregar todo o material para, no caso, credenciamento, autorização para o MEC. E não funcionou. Esse dinheiro acabou se perdendo, porque aquele processo não foi adiante, não foi entregue nada. E o que aconteceu? Nós fizemos. Então a gente aprendeu a fazer na unha, na marra, todo mundo correndo para um lado e para o outro, e se ajudando, e vamos lá, e vamos construir, vamos escrever, e a gente aprendeu muito nesse processo, e a gente cresceu muito, tanto coletivamente, quer dizer, todo mundo de certa forma, que a gente fala isso, né, na administração empresarial, a ideia de vestir a camisa, né? Vestir a camisa, mas também se sentir, em inglês a gente chama, né, to owner the process, quer dizer, você tem a propriedade desse processo, não é algo que alguém lá fez, nós fizemos. E isso é a marca do Seminário Teológico Sul-Americano, e que acabou sendo herdada pela faculdade, né? Quando a faculdade veio, a gente herdou esse processo. Eu acho que a gente mantém muito dessas marcas, talvez também porque a maioria de nós ainda está vivo, né? Acho que ninguém nesse processo ainda de 30 anos faleceu. Então, eu acho que mantém-se, né, esse grupo que lá atrás, alguns não estão mais conosco por várias razões, mas assim, a gente tenta manter um pouco, por mais que a gente tenha crescido muito em relação, comparado com o Seminário Teológico Sul-Americano, mas de tentar. Até hoje, os recentes processos do MEC, a gente faz em casa. Nós fazemos os documentos, nós lemos a legislação, na hora de que tem a visita para fazer a avaliação, a gente se junta e reúne e tenta fazer todo mundo junto, como que sabendo que isso faz parte do nosso DNA, da nossa marca, né, de ser um seminário. Aliás, outra marca muito, muito interessante que eu acho que deve ser lembrada e refletida sobre isso, nós somos. Eu costumo dizer o seguinte sobre a FTSA ou STSA. Nós somos pequenos demais para ser grandes e nós somos grandes demais para ser pequenos. Né? Fazer o que a gente faz com o grupo de pessoas que trabalha aqui é milagre. Porque a gente se desdobra, cada hora a gente está numa reunião fazendo uma atividade que absolutamente não tem nada a ver, nem com a docência, nem com a função específica que a gente exerce aqui. Por quê? Porque a gente é assim. Então, nós somos, ainda eu acho que a gente procura manter isso, nós somos um grupo que procura realmente trabalhar na coletividade. Na diversidade, né? Nós somos diferentes, nós temos opiniões diferentes, nós temos cabeças diferentes, às vezes até sonhos e projetos diferentes, mas a gente consegue, na grande maioria das vezes, chegar a um consenso em prol desse sonho, desse projeto chamado FTSA. E nós temos essa característica também de sermos flexíveis, de se adaptar e fazer o que é necessário, né? Então,
com esse pequeno grupo. Eu acho que nem todo mundo tem essa dimensão. Eu acho que a gente deveria, talvez, apresentar isso melhor para quem trabalha conosco. Eu digo nosso grupo de professores e funcionários e alunos. A FTSA tem uma projeção absurda no Brasil e fora do Brasil que a gente não sabe. Por isso que eu digo que a gente é grande demais para ser pequeno. O respeito que essa instituição conseguiu ao longo dos anos tem muito a ver com essa característica. Isso é dito pelos alunos. Quando os alunos vêm aqui nos visitar nos eventos de graduação, ou quando tem mestrado, ou tem módulos, eles falam sobre isso. Que é engraçado quando eles nos ouvem e conversam com a gente, de que parece que a gente fala uma mesma linguagem. A nossa percepção da teologia é algo realmente compartilhado coletivamente, e eles percebem isso também. Nós somos acessíveis, nós somos pessoas que não estão sentadas, num escritório, numa cátedra fechada, e que alguém olhe para a gente e fala assim, nossa, é o doutor Wander que está ali, é o doutor Marcos. Não existe isso. Isso é uma característica que a gente conseguiu manter. E que cria, para quem está além, talvez a gente não perceba isso tanto, que cria essa imagem da FTSA, e que, para mim, está lá nesse nascedouro. Eu acho que a gente deve cultivar isso, não pode perder isso. Eu conheço muitas instituições, por outros trabalhos, não apenas como avaliador do MEC, mas também por estar trabalhando com uma organização internacional que trabalha com escolas. Então eu conheço escolas no mundo todo. Não é porque eu sou da FTSA, mas como diz Antônio Carlos, essa aqui é a melhor escola do mundo. Uma característica para mim que mais é importante é a gente estar sempre preocupado não com o que a gente tem. Eu acho que isso a gente tem procurado manter, não estar satisfeito com o que está aqui. É essa noção de que isso aqui é um ministério a serviço do reino. E o reino se expressa não na nossa instituição, nem na igreja, mas no mundo, na sociedade. Ou seja, nós não servimos a igreja, nós servimos a Deus, ao seu reino. Então, eu acho que essa é uma marca fundamental de estar procurando sempre estar atento para o que está acontecendo na realidade. Quer dizer, se nós formos comparar o que era lá atrás, o início do Seminário Teológico Sul-Americano e o que é a FTSA hoje, nós somos bem diferentes naquilo que a gente tem de oferta nos seus cursos, na questão de conteúdo, de currículo, na questão, no próprio nome, das disciplinas, mas das ementas, das bibliografias, das novas tendências, daquilo que precisa ser feito para talvez compor uma deficiência aqui e ali. Então, essa atenção que é feita também de maneira coletiva, de sempre se perguntar quem são esses alunos que estão chegando, quem são essas pessoas, como é que eles são, quais são as suas carências, quais são as suas necessidades, porque nós estamos a serviço delas. Como está a igreja hoje? Quem é essa igreja? De que igreja estamos falando? Porque o mundo evangélico, protestante evangélico, é extremamente diverso. Aliás, está cada vez mais diverso e difícil da gente entender o que é exatamente. Antigamente, quando se tinham lá aquelas denominações clássicas, históricas, a gente mais ou menos sabia. Hoje em dia, a igreja, para não dizer que ela está multifacetada, vamos dizer que ela está diversificada, Mas existem igrejas que são a denominação de uma só. Então, a gente procurar estar sempre atento de entender, ler esse contexto, embora a gente esteja ali, tentando participar de algum ministério local, mas tentar ouvir de fora, de outras fontes, dos alunos que vêm, perceber essa realidade para poder servir da melhor maneira possível e ter a coragem e talvez um pouco da loucura de testar, arriscar, mudar, para que a gente não perca o bonde da história, não perca o rumo, como talvez alguns seminários tenham perdido, porque ficaram muito enclausurados,
preocupados apenas com a sua sã doutrina, com o seu método, a sua maneira de ensinar, como eu já ouvi, né, de alguém dizer, olha, eu não acredito na formação pastoral à distância, tem que ter a presença do professor, do pastor ali para mentorear e tal. E aí veio a pandemia e a pessoa teve que mudar de ideia, porque teve que fazer tudo online. Ué, se ele não acredita, então fecha a escola, né? E a gente, eu acho que sempre procurou fazer o oposto, que é o que tem adiante, né? Qual é a nova realidade, quais são os novos desafios? E a gente procurar se adaptar, né? Procurar estar respondendo à real necessidade, entendendo que isso é a nossa missão, né? Posta por Deus, né? Vamos servir ao mundo que aí está, não ao mundo ideal que a gente achou que era lá atrás e que nunca vai mudar. A história nos ensina que tudo muda. Eu posso dizer que eu não sou muito bom de análise de tendência. Eu acho que talvez a minha maior habilidade seja a análise de contexto e tentativa de ajudar a melhorar o contexto que ali está. Essa coisa de visionário, acho que é mais do Antônio Carlos. Mas assim, a percepção que eu tenho da realidade de hoje e de algumas coisas que têm mudado muito rapidamente, isso é muito difícil para a gente, né? Porque o que eu comentei como sendo um valor, cada vez é mais difícil. Por quê? As mudanças sociais, as mudanças generacionais, as mudanças tecnológicas agora estão muito rápidas. E você acompanhar institucionalmente essas mudanças é muito difícil, porque a instituição tem um peso, né? Tem uma estrutura que é difícil você mudar rapidamente, embora a gente esteja tentando. Mas se a gente olhar para a tendência do que tem acontecido nos últimos anos no mundo teológico em geral, de formação, eu estou falando especificamente de escolas, isso já está acontecendo, já aconteceu na Europa, está acontecendo hoje nos Estados Unidos e talvez vai chegar no Brasil. Aliás, no Brasil já chegou em alguma coisa. Aquela ideia do seminário, da escola clássica, que antes você trazia o aluno, internava ele ali, né? Ele morava e ele tinha quase que um processo formador integral dentro de uma instituição teológica, com uma série de atividades integradoras do dia a dia dele, que começava da devocional, a convivência, a prática de esporte, do que quer que seja estudo, biblioteca, produção e aula. Isso está ontem, né? Nós temos pessoas que trabalham conosco que viveram esse tipo de formação, esse momento, e estão hoje trabalhando na educação. Esses seminários estão acabando, estão fechando as portas, literalmente. Nos Estados Unidos, a crise vocacional e a crise das escolas teológicas é tão grande que não apenas estão fechando, como eles estão tendo que se juntar, até denominações. Porque aquele candidato, aquela pessoa que viria se formar naquela escola, não me parece ser esse necessariamente o público-alvo do ensino teológico. Então, eu tenho para mim que existe o espaço da formação da graduação, da pós-graduação, do mestrado, doutorado, o que quer que seja. Eu só acho que ele vai sendo cada vez menor. Eu acho que esse público para os programas formais, eu acho que eles tendem a diminuir. Se teologia é para todos, o que as pessoas poderiam receber de uma escola que está o tempo todo pensando, elaborando, produzindo teologia? E que plataforma, que meio, que canal eu poderia utilizar para chegar a essas pessoas? Então eu acho que o futuro tem a ver com isso. Como um lugar que produz teologia, porque a gente está com o nosso grupo aqui pensando, refletindo e tentando criar essa teologia que seja contextual, que seja aplicável à realidade, seja prática, seja missional, como tornar esse conteúdo acessível, possa ser um conteúdo que sirva realmente as pessoas nas suas necessidades, que não precisa ter uma estrutura gigantesca, mas ela possa ser, né, dividida em pílulas, em módulos, e não há limite. A gente não pode dizer que tem que ter 10 minutos, tem que ter 2 horas, tem de tudo. Há podcast. Estava vendo outro dia um podcast que fez uma sessão de entrevista de 7 horas.
Isso era impensável. 7 horas. Por quê? Porque a pessoa pausa e ela volta para ver. Então, eu acho que esse é o caminho. Aqui são caminhos onde a gente pode investir para levar o conteúdo que a gente produz a esse outro público que está aí fora e que não necessariamente vão ser esses aí que a gente está olhando, né? Vamos formar pastor, missionário, líder, o que quer que... Não. É para quem crê. Para a igreja, onde quer que ela esteja. Eu acho que, infelizmente, a percepção que as pessoas têm da teologia é muito equivocada e muito limitada. Porque a gente associa a teologia a uma questão institucional, como se a teologia tivesse um dono, uma dona. Então a gente associa a teologia à sua manifestação institucional, quer seja numa igreja, quer seja num autor, quer seja numa ideologia construída por qualquer religião, não apenas a cristã, como se houvessem autoridades ou detentores do conhecimento teológico. Então, eu acho que uma das tarefas que a gente tem de fazer como escola teológica é traduzir a ideia da teologia para a vida. A teologia, ela é nada mais, nada menos, se a gente puder simplificar bastante, a maneira como eu olho, entendo e expresso o que eu entendo de Deus. Isso é teologia. A teologia é uma tarefa humana. Quando eu falo com alguém na rua, na minha casa, com um amigo, um assunto qualquer que eu pego esse assunto e derivo e interpreto e falo isso dizendo Deus ou Jesus ou Espírito, qualquer coisa, e analiso aquela situação a partir dessa ótica, eu estou fazendo teologia. Então a teologia, ela é uma atividade humana que sempre existiu na história, independente dela ser cristã ou não, quando eu lido com aquilo que transcende, com aquilo que está acima de mim ou que está além de mim, que a gente está chamando de Deus. Então, todos fazem teologia, absolutamente todas as pessoas fazem teologia, inclusive o ateu. Então a teologia não é uma propriedade da igreja, não é uma propriedade da escola, não é uma propriedade de grupos, não é? Daqueles que às vezes usam do discurso teológico para atacar, para condenar ou para promover algum tipo de ação. A teologia pertence a todos os seres humanos. Então, estudar teologia é a oportunidade que a gente tem de fazer esse processo de mergulhar um pouquinho mais nesse conhecimento e ter o ferramental, principalmente vamos falar agora da teologia cristã, de ter o ferramental técnico, por assim dizer, de a gente ir na origem, que a origem é o texto bíblico, são as Escrituras. As Escrituras Sagradas são a base da nossa teologia cristã. Agora, se eu não tenho ferramental para chegar nesse texto tão complexo, né, porque é um texto antigo, de outra língua, né, foi escrito em hebraico, em grego, se eu não tenho ferramental, talvez nosso discurso, a nossa teologia, a nossa prática e a nossa vida seja limitante. A gente fica muito limitado. Por quê? Porque não conhece. Então, não é para quem quer ser pastor, não é para quem quer ser missionário, não é para quem quer ser líder. A teologia é para todo mundo. A teologia é para quem tem a curiosidade e quem tem essa paixão de se aventurar a mergulhar nesse mundo, nesse universo de Deus, na teologia cristã da Bíblia, e tentar extrair dali algo que lhe seja útil para a vida dela, pessoal. Como eu me lembro, talvez um dos testemunhos mais importantes para a minha vida ministerial como professor, foi ao final das disciplinas de teologia sistemática, uma pessoa que estava graduando, terminando, eu perguntei aos alunos, olha, como é que foi, o que vocês acham que poderia ser melhor, ou como a gente poderia ajudá-los, né, os próximos que vierem, eu queria saber de vocês. E essa aluna falou assim para mim, você sabe, Marcos, que as suas disciplinas de teologia sistemática me ajudaram a ser uma melhor mãe. Eu falei, né, isso explodiu mesmo, eu falei assim, nossa, era isso, a questão é essa, não é teologia sistemática. Poderia ter sido história, poderia ter sido exegese, o que quer que seja. Se você é uma melhor mãe porque você estudou teologia,
Esse era o ponto. Então que você seja uma melhor mãe, um melhor pai, um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor cidadão, um melhor ser humano para a sociedade, para a humanidade, porque foi para isso que Deus nos criou. Então, para mim, teologia é isso.